Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos. Vai ser de uma forma diferenciada, mas eu espero que em breve tudo isso se resolva. Hoje nós vamos dar continuidade em ciências, onde a gente tinha parado, que foi no capítulo 5, as propriedades físicas da matéria, da página 315 à página 323. O que são propriedades físicas da matéria? As propriedades físicas são propriedades específicas de determinada matéria. São aquelas que podem ser observadas quanto à ação mecânica ou do calor, energia térmica. Agora, durante o capítulo, nós vamos ver detalhadamente o que é uma matéria, tá? O que são as propriedades físicas da matéria. Nesse capítulo, nós só vamos estudar as seguintes propriedades: densidade, fusão e ponto de ebulição. O que é uma densidade? A densidade nada mais é do que o resultado da divisão entre a quantidade de matéria, massa e o seu volume. E como que a gente faz para achar essa densidade? A gente vai pegar a massa e dividir por quem? Pelo volume. A densidade é dada em grama por centímetro cúbico. A massa é dada em grama e o volume em centímetro cúbico. Por exemplo, a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Isso significa que cada 1 mililitro de água, ela vai pesar o quê? 1 grama. A densidade do óleo de soja é de 0,1 grama por mililitro. O que significa isso? Que cada 1 mililitro de óleo de soja, a massa dele vai ser do quê? De 0,9 gramas. O que é a massa, gente? É o peso, tá? Então, o peso de 1 mililitro de óleo de soja vai ser 0,9 gramas. O peso de 1 mililitro de água vai ser 1 grama. Bom, se a gente observar aqui, 1 grama é maior do que 0,9 grama. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a água ela é mais densa do que o óleo de soja. Quanto mais peso, quanto mais massa a propriedade tiver, mais densa ela será. Ponto de fusão. O símbolo usado para determinar o ponto de fusão é o TF. O que é um ponto de fusão? É a temperatura em que uma determinada matéria passa do estado sólido para o líquido e vice-versa. Ou quer dizer o quê? Do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, em determinada pressão. Dei um exemplo para vocês entenderem. Quando o gelo começou a se fundir, o que é fundir? Derreter. O valor da temperatura é de 0 graus e não se altera até o gelo se transformar totalmente em água líquida. Quando a gente tira o gelo lá do congelador, deixa ele em cima da mesa, de algum lugar, para que ele possa derreter, a temperatura dele vai estar em quê? Em 0 graus Celsius. E essa temperatura não vai mudar até ele se transformar totalmente em quê? Em água. Ponto de ebulição é representada por T. O que é um ponto de ebulição? É a temperatura em que uma determinada matéria passa do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa, quer dizer, do gasoso para o líquido também, em uma determinada pressão. Ainda eu coloquei o exemplo do gelo, tá? Então, ainda pensando no gelo, após a fusão completa das pedras de gelo, ao colocarmos a água líquida para aquecer, no momento em que a água entrar em ebulição,
a temperatura é igual a 100 graus e esse valor permanece o mesmo durante todo o tempo em que a água estiver em ebulição. Gente, no ponto passado, eu disse para vocês que nós íamos pegar o gelo, colocar esse gelo em cima de uma mesa ou de qualquer lugar para que ele se derretesse. E até ele derreter, a temperatura dele estaria em quê? Em 0 graus Celsius. Após ele ter derretido, ele se transformou em água. Eu peguei essa água líquida, lógico, e coloquei para aquecer. No momento em que essa água entrou em ebulição, em que ela ferveu, em que começou a levantar aquelas bolhas, a temperatura dela vai estar em quê? Em 100 graus Celsius. E vai permanecer o tempo todo em que ela estiver em ebulição, em que ela estiver fervendo. Prever o estado físico a determinada temperatura. Eu fiz um exemplinho aqui, um resuminho do que eu acabei de falar para vocês. A gente tem aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão, quando ele estiver abaixo de 0 graus, ele está no estado quê? Sólido. O ponto de ebulição, quando ele estiver acima de 100 graus, ele vai estar no estado gasoso. Agora, quando essa matéria estiver entre 0 graus e 100 graus Celsius, ela vai estar no estado quê? Líquido. O que eu acabei de explicar aqui, eu escrevi para que vocês conseguissem, na hora de ler, conseguissem entender. Então, eu coloquei da seguinte forma. Se a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão, nós temos a substância no estado sólido. Se estiver acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, a substância estará no estado líquido. Se estiver acima do ponto de ebulição, será gasoso. Vamos aproveitar essas propriedades físicas da matéria e aprender um pouco mais sobre os estados físicos? Uma substância pode se encontrar no estado físico líquido, sólido e gasoso. Estado gasoso. Nessa substância, as partículas... Nessa fase, as partículas das substâncias estão com maior energia cinética, ou seja, elas estão se movimentando mais livremente e com maior velocidade, colidindo entre si. Dei um exemplo para vocês entenderem o que está falando aqui. Um gás qualquer colocado dentro de uma garrafa de 1 litro adquire a forma da garrafa e seu volume será de 1 litro. Assim, dizemos que na fase gasosa possui forma e volumes variáveis. O que eu quis dizer aqui? Que se a gente pegar uma garrafa qualquer, eu citei de 1 litro, e colocar dentro dessa garrafa um gás, encher essa garrafa de gás, esse gás vai adquirir a forma da garrafa. E aí o volume desse gás também será do quê? De 1 litro. Estado líquido. No estado líquido, a matéria tem forma variável e volumes definidos. As partículas nos estados líquidos deslizam umas sobre as outras e se movem, isto é, o que proporciona a fluidez no líquido. Dei um exemplo também para que vocês consigam entender o que eu estou falando aqui. De novo, eu citei a água. Por exemplo, a água ela flui com mais facilidade do que o óleo. Então, a água tem baixa viscosidade e o óleo tem alta viscosidade. Estado sólido. No estado sólido, o corpo tem forma e volumes definidos. Um exemplo. O arranjo das moléculas de água na fase sólida é o responsável pelo aumento de seu volume.
Então, ao se congelar a água, se expande, formando gelo, que é menos denso que a água na fase líquida. Bom, quando a gente vai fazer o gelo, a gente coloca a água no congelador. E essa água vai se transformar em quê? Em gelo. A água, ela tem um volume, certo? Quando ela se congela, este volume se expande. Então, quando o volume se expande, o que está acontecendo? O gelo ele vai ficar menos denso do que a água quando ela estava no estado líquido. Abaixo temos uma imagem ilustrativa de como as moléculas estão organizadas em cada estado físico. No sólido, ó, tá vendo que as moléculas estão bem juntinhas? No líquido, elas estão mais espaçadas e no gasoso, elas se espaçaram ainda mais. Mudanças no estado da matéria. A imagem que está na capa desta aula, que é essa aqui, representa todas as mudanças da fase da água. Abaixo vai uma outra imagem que representa essas mudanças de fase. Bom, aqui, pessoal, aqui eu disse o seguinte, que a imagem que está na capa, qual que é essa imagem? Eu vou voltar para vocês verem. É esta aqui, aonde eu disse que aqui está o estado sólido, líquido e gasoso, que eu disse que aqui as moléculas estão juntinhas, um pouquinho separadas e mais afastadas. Aqui embaixo, eu estou mostrando para vocês nesta imagem qual é a transformação de um estado para o outro. Essa aqui não era o estado sólido? Do estado sólido teve uma fusão e ela foi para o estado quê? Líquido. Do estado líquido tem uma vaporização que ela vai para o estado gasoso. E ela também pode voltar do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Fusão. O que é uma fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Quando fornecemos calor a um corpo, suas partículas vibram mais e essa agitação faz com que ocorra a mudança do estado. Solidificação. O que é a solidificação? É a passagem do estado líquido para o sólido. Quando se resfria um corpo, suas moléculas vibram menos e assim se solidificam. O que é uma vaporização? É a passagem do estado líquido para o gasoso, pode ocorrer por evaporação, passagem lenta e espontânea, estimulada pela temperatura, ventilação e superfície de evaporação. Ebulição. Passagem com grande agitação molecular e a formação de bolhas. E calefação, passagem brusca. O que é uma condensação? Também chamada liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Gente, vou voltar aqui um pouquinho. Fusão, solidificação, vaporização, condensação. Eu só estou dando alguns exemplos e estou falando um pouquinho aqui, não estou me aprofundando porque isso vocês já viram lá no ensino fundamental 1. Então, vocês já aprenderam em ciências isto. Eu estou só recordando aqui com vocês. Pessoal, eu estou deixando alguns exercícios de lição de casa para vocês. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail para este e-mail aqui. Estou lá para sanar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula nossa, eu vou voltar com a correção desses exercícios, tudo bem? Então, tchau e até a nossa próxima aula.